Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Camila e esse canal é voltado para falar sobre dança. Se você já conhece o canal, com certeza já está inscrito, você sentiu a minha falta, sim ou não? Pois bem, gente, estava numa adaptação e algumas mudanças de casa, até o cenário mudou. Porque nós trocamos de casa e o Thiago nós nos mudamos. E aí houve uma mudança, várias coisas que eu não consegui colocar vários vídeos aqui. Então esse é um vídeo com cenário novo, voltando a todo vapor com conteúdo aqui no canal. O vídeo de hoje é para falar com professores de criança. Você já dá aula para criança? Você já pensou em dar aula para criança? Ou você é daqueles que não quer nem imaginar o que é dar aula para criança? Já fica logo o convite, se inscreva no canal, aciona o sininho porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E hoje nós vamos falar para professores de dança. Se você dá aula para criança, você já entende qual é o ritmo. Se você nunca deu aula para criança, eu tenho certeza que você pode achar que é um desafio. Então neste vídeo eu trouxe 4 dicas que vão te ajudar a entender como tem que ser uma aula infantil. O primeiro caminho que eu quero trazer aqui é que para as pessoas que sentem dificuldade em dar aula para criança, muitas vezes é porque você não está atento em formas e coisas importantes para dar aula para criança. A criança, ela entende muito das coisas que a gente fala, e se a gente não se posiciona de fato como um professor, entendendo as características da criança, a criança teoricamente monta em cima, sai fazendo tudo o que quer e o professor de dança às vezes fica perdido sem saber o que fazer. Todo professor de dança precisa ligar o radar para essas 4 dicas que eu vou falar aqui. E a última, você pode ter certeza que é a mais importante. Porque o final é sempre mais legal, né, gente? Então presta atenção em cada uma delas e fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. A primeira dica que eu quero trazer aqui para vocês é que dança para criança não é qualquer coisa. Assim também como não é para qualquer um. Às vezes a pessoa começa a precisar dar aula e a primeira coisa que ela encontra é um lugar com crianças e essa pessoa nunca deu aula para criança. E ela pensa, aula para criança é fácil, é de boa, vai ser muito fácil. Ou a pessoa está começando a dar aula, nunca deu aula na vida. E a primeira coisa que as pessoas oferecem é: eu tenho uma aula para criança, é super fácil, é só você dar aula, vai ser tranquilo. Só que, gente, aula para criança não é qualquer coisa. Não ache você que por ser criança você pode dar qualquer coisa. Você pode não estar preparado 100%. Para dar aula para criança você precisa ter várias habilidades que tem que contar sim como formação. Se você assume uma turma de criança e não está preparado, com certeza você pode se frustrar, assim como você pode frustrar as crianças que vão fazer a sua aula. Então, o professor precisa ter muita responsabilidade quando vai dar aula para criança. Não importa a idade, pode ser kids, bem pequenininhos, baby, infantil, infanto, juvenil, perto ali da, uma adolescência. Não importa a idade, você precisa ter cuidados e habilidades importantes, porque aula para criança não é qualquer coisa. Entendendo que aula para criança não é qualquer coisa e entendendo também que não é para qualquer um, você precisa se preparar, nós vamos entrar nos próximos fatores. Entenda da importância que é uma aula de dança e ainda mais direcionada para criança. Segunda dica que está completamente ligada à primeira é que o professor de dança precisa ter muito cuidado com o que fala e com o que faz. O professor de dança é uma figura muito importante nas aulas de dança. A criança, quando vai na aula de dança, ela tem o professor como uma referência. Então, tudo que o professor fala e tudo que o professor faz é muito importante, porque aquilo ali vai ficar guardado na formação da criança, não só na formação técnica de dança, mas formação como um indivíduo, como uma pessoa na sociedade. Se o professor não liga o radar para a importância do que ele fala, é possível que ele possa, em alguma situação, agir em sala de aula que vai destruir os sonhos e as expectativas da criança em relação a ele, em relação à dança, em relação à vida. Quer ver um exemplo? Eu tenho turmas infantis e as primeiras coisas que eu consegui perceber é que quando elas estão muito afim, quando as crianças estão muito afim, com vontade e garra na aula, elas começam a querer mais da aula.
Se eu, como professora, não trouxer este mundo alegre, feliz, nas minhas falas, incentivar a criança, talvez ela vai se desanimar, ela vai começar a não querer mais ir para aula de dança. E aí eu posso frustrar os sonhos dela em relação à dança. Talvez ela vai parar de dançar e nunca mais vai entrar numa sala de dança porque eu, como professora, agi de uma maneira errada. Então, o professor de dança precisa cuidar do que ele fala. Uma outra parte aqui muito importante, que eu acho que esse aqui é o mais importante de todos, que todo professor precisa ter, é cuidar das suas atitudes. Como você se coloca e o que você faz. Se você é um professor de dança para crianças, a sua postura, a maneira que você age, às vezes a roupa que você usa, você vai precisar ser mais cuidadoso. Ah, Camila, como assim? As coisas que eu uso, o que eu faço? Sim. Quer ver uma coisa interessante para pensar? Todo professor de dança hoje tem o seu Instagram. Assim também como as crianças têm o seu Instagram. Assim como a escola de dança também tem um perfil no Instagram, no Facebook, aonde for. Se você está lá nessa plataforma no Instagram e a sua escola marca um vídeo com seu nome, na hora a criança vai atrás de você para começar a te seguir. Seja a criança ou seja os pais das crianças. Muitas crianças usam o perfil dos pais para poder estar no Instagram. E quando a criança começa a te seguir, o que você posta, o que você faz, as crianças e a família da criança vai ter acesso. Se você, como professor de dança, direcionado para criança, começa a colocar fotos que não são tão ideais para a criança, de alguma forma a sua atitude, a sua postura inconveniente vai chegar até a criança. Ah, Camila, não, eu tenho um perfil pessoal diferente do profissional. Aí tudo bem, mas se você não tem, você precisa ligar o radar para isso. Porque a criança te vê como uma referência e tudo que você fizer, ela vai entender que aquilo é importante, que aquilo é muito legal e que ela possa fazer. E se você estiver fazendo alguma coisa que vá contra o que os pais estão ensinando? Nossa, Camila, que assunto! É muito generalizado, não é assim tão importante assim. Não dá pra ser tão sensacionalista. Gente, é importante ter cuidados. Não quero neste vídeo falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Mas se você dá aula para criança, tem coisas que você precisa cuidar. Tem coisas que você precisa evitar. Não tem jeito, você é um professor, você é uma empresa e pro público que você dá aula, no caso criança, você vai precisar ter mais cuidados. Por que é que várias plataformas, como essa aqui do YouTube, têm tantos cuidados em relação à criança? Isso porque é importante cuidar do que as crianças vão ver. Assim também, nós, professores de criança, precisamos ter essa responsabilidade. Este vídeo aqui é para trazer uma reflexão do que você pode melhorar. Se você acha que você pode melhorar em algum ponto, comece a melhorar. Se você acha que seu trabalho já está fluindo muito bem, tá tudo bem. Talvez isso aqui vai te acrescentar de uma outra forma. Talvez o vídeo vai te trazer uma outra inspiração. Mas eu já vi muito professor de criança errando nesse fator. Às vezes postando coisas nas suas redes sociais que não são tão legais a ponto das crianças olharem aquilo e começar talvez a entender de forma errada. Então é importante o professor cuidar do que ele posta, do que ele age, como ele se comporta diante das suas crianças, diante dos seus alunos. Terceira dica para este vídeo aqui para professores de dança. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Não esquece, toda semana tem vídeo novo por aqui. E quando você clica no sininho, o YouTube vai te avisar assim que subir o vídeo novo por aqui. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. Não deixa também de compartilhar. Tenho certeza que tem professores de dança que você conhece e que precisam desse conteúdo. Então compartilhe este vídeo. Continuando, terceira dica deste vídeo para professores de criança é: o professor de dança precisa entender sobre desenvolvimento humano e sobre desenvolvimento infantil. Como a criança se desenvolve. Quando a gente entende que nós somos seres humanos e nós temos formas de desenvolver, às vezes, a nossa mentalidade, às vezes o nosso corpo, às vezes a forma como a gente fala, como a gente se expressa. Existe um tempo de desenvolvimento humano, assim também como existe um tempo de desenvolvimento infantil. Quando o professor entende sobre isso, é muito mais fácil o trabalho dele.
Recentemente, eu li um livro chamado Mindset, e que é um livro incrível. Neste livro, ele fala sobre tipos de mentalidades que o ser humano, não é só a criança, que o ser humano tem. E no livro eles mostram várias faixas etárias, tanto adultos, quanto adolescentes, quanto crianças. Quando você começa a ter no seu repertório como professor esse conhecimento, tudo fica mais fácil. Quando eu li esse livro, eu comecei a prestar atenção como os meus alunos se comportavam em sala de aula. Muitos alunos demonstravam um tipo de mentalidade que tinha no livro, e eu comecei a entender melhor aquele aluno. Outro aluno mostrava um outro tipo de mentalidade, que no livro ela apresenta duas, né? A autora apresenta duas mentalidades. Eu vi um aluno com outro tipo de mentalidade. A maneira que eu aprendi a lidar com um aluno e com outro mudaram muito depois desse livro. Então é importante o professor entender sobre desenvolvimento humano e sobre desenvolvimento infantil, porque cada criança tem o seu tempo e a maneira que se desenvolve. Se o professor não entende isso, ele pode correr o risco de errar com a criança. A minha turminha de infantil tem crianças que adoram desenhar, escrever, fazer carta. E na idade em que eles estão, fazer carta, fazer bilhetinho, acabaram de aprender a escrever. É algo que eles adoram, isso faz parte do desenvolvimento da criança. Todas as vezes, dependendo de uma data comemorativa, ou às vezes sem data comemorativa, me chega uma criança com um bilhete pra mim, me chega a criança com desenhos. Eu passei a guardar sempre, e na hora que eu recebo aquele desenho, e na hora que eu recebo aquela mensagem, aquela cartinha, eu agradeço, porque no desenvolvimento da criança, aquilo é algo extraordinário, ela tá dando um presente pra mim. Eu, sem entender sobre o desenvolvimento da criança, sem entender que aquilo é importante pra ela, eu posso destruir os sonhos dela. Ai, que legal! E pronto, nem dá valor pra criança. Ou pegar de qualquer jeito a flor que às vezes a criança traz e amassar. Gente, se o professor não estiver atento a isso, ele pode errar e frustrar as crianças, os seus alunos. Então, professor, você precisa entender sobre o desenvolvimento infantil para conseguir entender as crianças e respeitar a maneira que elas estão crescendo e trazendo coisas para você. Isso também vai facilitar a maneira que você vai conduzir a sua aula. Quarta e última dica deste vídeo, e é a mais importante. Se o professor não entender sobre isso aqui, não adianta de nada as primeiras dicas que eu dei. O professor precisa entender sobre essa quarta dica, porque isso aqui muda uma aula. Existem caminhos que o professor de dança para criança precisa seguir. Primeiro, a sua aula precisa ter um caminho lúdico. A maneira que você vai ensinar precisa ter esse lúdico da criança, em que ela começa a entender melhor as coisas, mas da maneira que o mundo dela é. Quando você traz o conteúdo de uma maneira lúdica, é muito mais fácil a criança guardar o conteúdo que você está ensinando. Então, por exemplo, para as minhas crianças do Kids, elas fazem o passê e eu brinco que na hora delas fazerem o passê, elas estão subindo o joelho e aquilo tem que ser como uma mesinha. Precisa ser bem alto. Quando eu falo sobre ser uma mesinha, na cabeça da criança é muito mais fácil para ela entender o que ela precisa trazer de passê, de dobrar a perna. No infantil, quando eu falo para as crianças sobre o lançar o Grand Batiment, eu falo para elas sobre as costas, que precisa estar chapada, que precisa estar bem alongada. Os braços não podem ficar voando como asas. Tudo isso que eu trago como exemplos são brincadeiras e formas para ajudar a criança a fixar melhor o aprendizado. Então precisa de um caminho lúdico. Assim também como precisa ser didático. O professor de dança, seja para qualquer idade, mas para criança mais ainda. O professor precisa ser didático, precisa ter didática, precisa saber comunicar e expressar o conhecimento. Se o professor não sabe ensinar, não sabe trazer formas, exemplos de ensinar, o aluno não entende, o aluno não associa as coisas. Então o professor precisa ter didática na hora de ensinar. Se o professor não tem didática, às vezes ele traz um movimento muito difícil e ele não consegue explicar. Os alunos não conseguem fazer. E às vezes os alunos não conseguem fazer, não é porque o aluno não tem talento ou que o aluno tem dificuldades, é que o professor não conseguiu ter didática para ensinar. Então é mega importante o professor entender e ser didático nas suas aulas.
tem algo muito legal que eu sempre trabalho com as crianças e que o pessoal usa bastante esse termo no meio empreendedorismo de empresas, que se chama gamificação. Gamificação já traz um caminho, né, de jogos. Quando você traz gamificação, é bem possível que você possa trazer jogos, brincadeiras, momentos que tenham uma certa competitividade, uma certa troca, algo que as crianças possam ganhar em relação a aprender algo. Quer ver um exemplo? Todas as vezes eu divido a minha turma, que às vezes é grande, né, em duas partes. Então, ao invés de eu já falar, vocês são grupo 1, vocês são grupo 2, eu pego uma pessoa de cada grupo e coloco junto e falo, vai lá, tira um par ou ímpar. As crianças adoram e todo mundo fica na torcida porque quer poder saber quem é que vai ganhar e quem é que vai primeiro. Uma outra coisa também que eu faço nas minhas turmas de infantil, nas kids muito mais, né? Porque eles são menores. É fazer um movimento da melhor forma possível. Então nós temos uma sequência de tandi, tem que fazer bem bonito, não pode errar, tem que segurar o passê sem ficar caindo. Se elas conseguirem fazer isso, no final da aula a gente vai fazer uma brincadeira da estátua. Então eu trago para as crianças o fazer o movimento da maneira correta, da melhor forma que elas podem, e lá no final elas vão ter um prêmio, uma brincadeira que elas gostam muito. Então é interessante também trazer estes jogos, essas gamificações para as crianças. Uma coisa que eu fiz recentemente que eu adorei, foi algo muito legal, eu quis passar para as crianças 4 passos em que elas precisavam fazer da maneira correta. Um passê, um tandi, como elas deveriam fazer. Se você não é do meio balé e jazz, não se preocupa, mas pega qualquer passo aí do seu estilo. Peguei 4 passos e fiz uma foto com 7 erros. Fiz uma postura e fiz eu torta, eu meio diferente, para as crianças olharem a foto e entender aonde estavam os erros daquela figura. Isso trouxe para as crianças um aprendizado sobre o passo que eu queria, mas também com jogo, uma forma de brincar. Mas elas estavam tendo conhecimento. Então, gamificação é um assunto muito legal que dá para os professores explorar em suas salas de aula. Fala aí pra mim, o que você achou deste vídeo? Tenho certeza que alguma coisa ficou aí pra você. Quero saber o que você mais curtiu. Não deixa de comentar aqui, não deixa também de se inscrever no canal. Na próxima semana tem mais vídeos, então não perca nenhum conteúdo. Clica ali no sininho porque o YouTube vai te avisar assim que subir o vídeo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Mil beijos e tchau, tchau!